vai falar de Vale, né? Esqueci. Isso, Vale. Mantivemos em carteira Vale, mas diminuímos também um pouco a exposição. Acho que, como todo mundo está explicando um pouco aqui dos papéis que tiveram queda, Vale também foi uma empresa que contribuiu um pouco para o lado da performance negativa da carteira. Tentando explicar um pouco do porquê que isso aconteceu. Desde o final do ano passado, foi divulgado oficialmente ali em 7 de dezembro a reabertura da China, né? Então, fim da política de Covid-0. Isso era algo que travava muito os commodities como um todo, né? Principalmente ali porque a China é um grande consumidor de commodities global, e principalmente minério de ferro, né? Então, assim, a Vale, digamos assim, teve uma preocupação muito grande com a tese da Vale e de outras mineradoras ao longo de 2022, e quando foi anunciado a reabertura da China, os papéis de metais e mineração, eles andaram muito e muito rápido. E quando teve essa ascensão muito forte do setor, a Vale andou ali mais ou menos 18% em menos de 2 semanas, né, no final de dezembro, por conta desse fator. A gente, né, começou a olhar o valuation como cautela, né? A gente colocou ali um manter, a gente foi uma das primeiras casas a nos mantermos neutros no papel, porque, na nossa opinião, o mercado ele não estava fazendo muita conta, né? Então, estava subindo muito no boato, digamos assim, já não era mais boato, já era oficial, mas a apreciação do minério de ferro subiu muito mais para uma expectativa futura de consumo do que realmente a economia real demandando minério de ferro. Então, nós analistas, a gente não pode ir só pela onda do mercado, né? A gente tem que fazer conta. E nas contas que a gente fez, a gente viu que a aceleração de preços daquela forma não era muito bem lógica, né? A gente esperou ver sinais da economia chinesa de que teria esse crescimento de fato estaria dentro, embutido na economia real. Olhando para esse crescimento da China já agora, depois de mais ou menos ali uns 3 meses de reabertura, 3 meses e meio de reabertura, o que a gente pode afirmar é que assim, o consenso se decepcionou com esse crescimento. Então, se imaginava que ia ter um crescimento exuberante e não está sendo bem assim. Então, o mercado tinha uma expectativa de mais ou menos 6% de crescimento de PIB para a China. O governo chinês, ele coloca, assim como a gente tem, por exemplo, metas de inflação, né, aqui no Brasil, o governo chinês tem meta de PIB, de crescimento de PIB. E a meta esse ano, que foi divulgada em fevereiro, né, para 2023, foi de 5%. Então, se o mercado esperava mais ou menos 6%, veio abaixo do que o mercado esperava. E veio mais ou menos em linha com o que a gente esperava, que era 4,8%. Então, assim, as coisas que a gente vem demonstrando ao longo dos nossos relatórios, principalmente o telespectador aí que conhece, que acompanha a gente, que acompanha os nossos relatórios, sabe que a gente vem falando isso já há bastante tempo. E dito isso tudo, né, vemos aí um consumo na China. De fato, as siderúrgicas chinesas chegaram a ter um aumento ali de taxa de uso dos altofornos, né? Essa taxa subiu para 82% de utilização, mas aqui a gente imagina que 82% é o teto. Tendo em virtude que, na nossa opinião, o setor imobiliário da China ainda nos preocupa bastante, vemos uma alavancagem muito alta do setor, ainda próximo ali da média das 5 incorporadoras, ainda está próxima de 140% de dívida equity. Então, isso está bastante, uma alavancagem muito alta, né? Então, assim, apesar da Evergrande ter tido ali um pouco de recuperação dos seus projetos, já retomou boa parte dos seus projetos que ficaram paralisados, o setor como um todo ainda está sofrendo, e ainda há uma desconfiança muito grande do consumidor de properties, né, consumidor imobiliário, de retornar o ritmo normal de vendas. Então, a gente viu uma queima de estoque de imóveis que já estavam prontos no final da pandemia, principalmente ali quando teve a liberação. Então, havia um sentimento de que a economia chinesa ia andar,
E aí os consumidores que tinham liquidez ainda para investir, eles investiram nesse estoque de imóveis que já estavam acabados. Então agora a gente entende que assim, boa parte dos imóveis novos que vão ser lançados vão sofrer maior dificuldade porque o consumidor vai acreditar que assim, vai primeiro ver se a incorporadora vai conseguir entregar os imóveis, porque elas estão muito alavancadas, né? Vai conseguir entregar esses imóveis para depois eles terem um sentimento mais de confiabilidade no mercado e voltarem a comprar os imóveis. Dito isso tudo, como o setor imobiliário é um grande precursor de crescimento de PIB e de consumo de aço, a gente entende que isso é uma das coisas que vai travar um pouco essa continuidade de ramp-up da taxa de utilização de alto-forno na China. Além disso, a gente viu nessas últimas semanas uma notícia também que impacta bastante, que é com relação às restrições ambientais. Então, a China assinou o Acordo de Paris e isso, o governo chinês já sinalizou nos últimos dias que vai limitar a produção das siderúrgicas, porque a siderurgia de aço é a atividade industrial que mais consome, que mais emite CO2. Então, juntando essas duas coisas, um setor imobiliário que ainda nos preocupa e as restrições ambientais para o cumprimento desses acordos que a China assinou com relação à emissão de CO2, a gente vê um teto ali travado nessa taxa de utilização das siderúrgicas. Então, com menos demanda, a gente acredita que a commodity tende a cair. Né? Então, esse valor que chegou e bateu quase 130 de 130 dólares a tonelada, a gente entende que vai arrefecer ao longo aí do ano, e nossa projeção termina nesse ano em 95 dólares a tonelada. Isso, falei muita coisa negativa, né? O que vem de positivo? Como os agentes de mercado precificaram essa curva, e essa curva subiu entre o bottom do quarto TRI e o ponto de pico, que foi há 2 semanas atrás, que bateu 130 dólares a tonelada, isso foi uma apreciação de 80% na curva de minério de ferro, de referência 62% de ferro. Então, a gente acredita que o top line da Vale, né, a receita da Vale, vai vir positivo, já demonstrou sinais de positividade no quarto TRI, a gente comenta isso no nosso relatório, e também deve vir bem agora no primeiro TRI. Então, a nossa cabeça foi diminuir um pouco a exposição, porque entendemos que vai desacelerar ao longo do ano, mas a gente ainda está positivo, pelo menos para esses próximos 3 meses aí, curto prazo, é mais algo de curto prazo, mas a Vale consegue, com essa curva que está atual, a média do primeiro TRI fechou em 125 dólares a tonelada, isso é muito, muito mais alto do que o break-even que ela tem, né? Break-even, custo de extração, mais o custo de logística de enviar para a China. Então, está bem acima do break-even, então ela tende a se beneficiar disso aí. Por isso que a gente diminuiu a exposição, mas manteve ela em carteira.